Bom dia, Igreja Gileade, graça e paz. É mais um domingo em que estamos juntos como corpo de Cristo. Eu convido a cada um de vocês a fechar os olhos e vamos nos dirigir a Deus numa oração de louvor e adoração. Grandioso Deus, louvado e glorificado seja o teu nome. Nós te exaltamos, nós te adoramos, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Ó Deus, aceite o nosso louvor, aceite o nosso culto, Senhor, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha ao nosso encontro nessa manhã, Deus, que o Senhor visite a cada casa e que o Senhor traga a palavra que vem do Senhor aos nossos corações. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Agora, neste momento, eu passo a palavra para a nossa equipe de louvor que irá nos dirigir nos cânticos espirituais. Uma boa semana a todos vocês. Quero me mover somente em ti, me fazer seguir Jesus, toda a minha vida está em ti. Todo meu andar está em ti, és meu caminho, Jesus, toda a minha força está em ti. Sobras compaixão e graça, eu te vejo onde quer que eu vá, pertenço a ti somente, teu amor não posso explicar. Quero me mover somente em ti, me fazes seguir Jesus, toda a minha vida está em ti. Todo meu andar está em ti, és meu caminho, Jesus, toda a minha força está em ti. Sobras compaixão e graça, eu te vejo onde quer que eu vá, pertenço a ti somente, teu amor não posso explicar. Sobras compaixão e graça, eu te vejo onde quer que eu vá, pertenço a ti somente, teu amor não posso explicar. Amor que me conquistou, eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. Deus
paixão. És o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre a sua vida. Nós, depois de termos louvado ao Senhor, ministrado cânticos em adoração a Ele, nós vamos orar, pedindo ao Espírito Santo que ilumine os nossos corações para receber a palavra nessa manhã. Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo momento de culto que estamos tendo. Bendizemos o Teu nome pela oportunidade de, apesar da distância, estarmos unidos pelas ferramentas digitais para juntos prestarmos culto ao Senhor. Então, Deus, agora rogamos a Ti que ilumine o nosso coração na ação do Teu Espírito Santo, a fim de compreendermos aquilo que a Tua palavra tem a nos dizer. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, nós vamos começar hoje, nas próximas semanas, uma série de mensagens baseadas no lecionário litúrgico. O que é o lecionário litúrgico? O lecionário litúrgico, o chamado lecionário trienal, é uma série de textos bíblicos que são lidos todos os dias, mas especialmente aos domingos, num intervalo de 3 anos, de tal forma que a gente consiga pegar o conteúdo quase completo da Bíblia em 3 anos. Geralmente nos domingos os textos são 4, uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura dos Salmos, uma leitura da Epístola e uma do Evangelho. Nós vamos usar um destes textos nos próximos domingos para a nossa meditação, seguindo então o calendário litúrgico, seguindo então os textos do lecionário. E o texto de hoje é o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 1, a partir do verso 35. A palavra do Senhor diz assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê.
Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que o Senhor nos edifique com a leitura e proclamação de sua palavra nessa manhã. Esse texto é um texto em que discípulos começam a seguir a Jesus Cristo. É um texto que marca o início, então, desse ministério de Jesus Cristo, convidando os discípulos a virem com ele, alguns dos primeiros discípulos que atendem a esse chamado. É um texto sobre discipulado. Algumas pessoas acreditam que exista uma diferença fundamental entre evangelismo ou evangelização e discipulado, né? Alguns acreditam que a evangelização é quando a gente anuncia o evangelho a alguém, o discipulado é quando a gente pega uma pessoa que já é convertida e começa a trabalhar ensinando a ela os fundamentos da fé cristã. Eu creio que, de alguma forma, evangelização e discipulado, eles são dois lados da mesma atividade, né? A atividade de alcançar pessoas. Essa é a atividade de fazer discípulos. Essa é a nossa missão. O Senhor Jesus Cristo nos enviou ao mundo para fazer discípulos dele, para alcançar as pessoas para ele, para levar as pessoas até Jesus Cristo. Então eu acredito que esse texto, de alguma forma, nos apresenta o caminho do discipulado, por assim dizer. Algumas estações que estão presentes no caminho do discipulado. Se nós temos a missão de fazer discípulos, nós precisamos olhar para esse caminho e entender se estamos cumprindo a cada uma dessas etapas, se estamos andando em cada uma dessas estações do caminho do discipulado. Eu vou propor aqui, de forma breve, não se assuste, são 7 estações a partir do texto que nós lemos, mas a gente vai ser muito breve nessa manhã para acompanhar esse caminho. O que é o discipulado? O que está presente no discipulado? O que está presente nessa missão de levar alguém até se encontrar com Jesus Cristo, de levar alguém até Jesus? Bem, a primeira estação do discipulado é o próprio Jesus Cristo. Ele é a primeira estação. O texto nos diz, nos versos 35 e 36, que João estava com 2 dos seus discípulos, e quando Jesus passou, João disse: Eis o Cordeiro de Deus. O que João está fazendo aqui é apontar para Jesus. Ele está dizendo: Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Todo discipulado ou toda evangelização precisa começar com Jesus. Mas Jesus, como ele é, precisa começar com o anúncio do Evangelho, a proclamação do Evangelho verdadeiro. Jesus, como ele é o Cordeiro de Deus. Você já parou para pensar nas implicações do fato de Jesus Cristo ser o Cordeiro de Deus? A frase mais completa é aquela que João havia dito alguns versículos antes: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, duas verdades, pelo menos, estão presentes aqui. Primeiro, o mundo é pecador, o mundo tem pecados, nós somos pecadores. Então, veja, se nós queremos que alguma pessoa se torne discípulo de Jesus, nós precisamos começar levando essa pessoa a entender que ela tem pecado, que ela é pecadora e que ela precisa de alguém que se ofereceu por ela para livrá-la desses pecados, que é Jesus Cristo. Eu disse que há 2 verdades presentes nisso. Primeiro, de que nós somos pecadores, de que o mundo tem pecado. Segundo, é de que Jesus Cristo é o Cordeiro. E você sabe do que João está falando aqui. Ao chamar Jesus Cristo de Cordeiro de Deus, João está apontando para o sacrifício de Jesus Cristo, para a cruz de Jesus. Todo discipulado começa com Jesus, toda evangelização começa com Jesus, mas com o anúncio verdadeiro, com o evangelho verdadeiro, com a apresentação verdadeira de quem Jesus Cristo é. Ele é aquele que, com a sua própria vida entregue na cruz, nos livra dos nossos pecados. A primeira estação do discipulado é Jesus. A segunda estação do discipulado são as nossas necessidades. Veja o que Jesus Cristo, como é que o texto se desenrola no verso 38, ao ver os 2 discípulos de João que passam a segui-lo.
Jesus Cristo pergunta a ele: que buscais? Ou seja, como se Jesus Cristo estivesse dizendo para eles: qual é a necessidade mais profunda de vocês? O que vocês querem, afinal de contas? Por que vocês estavam seguindo João e agora estão me seguindo? O que vocês estão buscando? A missão do discipulado, da evangelização, passa também por identificar a necessidade espiritual daquele a quem nós estamos pregando o evangelho, daquele a quem nós estamos discipulando. Muitas igrejas evangélicas hoje têm anunciado um evangelho cuja preocupação é apenas curar a doença de alguém, é resolver o problema financeiro de alguém, é uma troca, né? Você vem à igreja, você participa dos cultos e você vai receber bênçãos. E veja, o evangelho ele é muito mais do que isso, se é que ele é isso, se é que esses elementos estão presentes no evangelho. Essas pessoas, quando ouvem esse tipo de mensagem anunciada hoje em dia, elas estão tentando satisfazer necessidades que estão no nível da superfície. A sua saúde, um status financeiro. Mas Jesus Cristo está preocupado com aquelas necessidades mais profundas. E a necessidade mais profunda que nós temos é de salvação, irmãos. Não há maior necessidade do que essa. O pecado nos afastou de Deus. Então nós precisamos de alguém que nos traga a salvação. Nós precisamos de alguém que nos reconcilie com Deus. Essa é a nossa maior necessidade. Quando Jesus Cristo pergunta o que buscais, Ele está dizendo para eles: vocês sabem de verdade qual é a maior necessidade de vocês? O que vocês estão buscando ao me seguir? Então o discipulado começa com Jesus. A segunda estação é a necessidade humana. Então nós precisamos olhar para as pessoas a quem nós estamos anunciando o evangelho e partir das necessidades mais superficiais, mais básicas, para aquelas necessidades mais profundas. Mostrar para essas pessoas que elas não precisam só de comida, que elas não precisam só de bebida, que elas não precisam só de diversão e arte, né, para usar o exemplo da música. Elas precisam de algo mais profundo, que é a salvação oferecida por Jesus Cristo. A primeira estação é Jesus. A segunda estação é a necessidade. E a terceira estação do discipulado é um desafio. Eles perguntam para Jesus: onde assistes? Jesus responde no verso 39. Respondeu-lhes: vinde e vede. Vem e vê. A terceira estação do discipulado é o desafio, o chamado, a vocação. Venha. Jesus está dizendo para os discípulos: venham e vejam. Meus irmãos, não existe evangelização, não existe discipulado sem um desafio. Existe uma certa guerra litúrgica sobre se nós devemos fazer apelo na pregação ou não. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Aquela pregação, quando termina, o pregador convida as pessoas a virem à frente, e algumas pessoas têm ojeriza isso, né? Acham que isso é um absurdo. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que não existe proclamação do evangelho sem desafio. Não existe proclamação do evangelho sem chamar as pessoas a tomar uma decisão. Quando Jesus Cristo diz venha e veja, Ele está dizendo: se você realmente quer ver o que eu tenho para lhe dar, então você precisa vir e ver com os seus próprios olhos. Há um desafio presente aí. Isso vale para você também, viu, meu irmão? Você tem sido desafiado por Deus? Como é que você responde a estes desafios? Você vai e vê? É assim que você responde? E além disso, a tarefa do discipulado, da evangelização, ela passa também por desafiar as pessoas a tomar uma decisão por Jesus Cristo. A gente precisa aprender com Jesus a ir até as pessoas e dizer a elas: venham e vejam, olhem para Jesus, entreguem a sua vida a Jesus Cristo. A gente precisa desenvolver esse espírito desafiador, desafiar as pessoas a caminhar com Jesus Cristo sem medo. A evangelização, o discipulado passa pelo desafio. Então a primeira estação é Jesus, a segunda estação é a necessidade humana, a terceira estação é o desafio, e a quarta estação é a transformação. No caminho do discipulado, nós devemos ser transformados, mudados. Essa é uma etapa natural. Quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nós dissemos sim a esse chamado, a esse desafio, e agora nós estamos sendo santificados, estamos sendo transformados. Interessante, no verso 42, depois de dizer que André levou seu irmão Pedro a Jesus, eu acho bonito isso, né? Essa é a nossa tarefa, levar as pessoas a Jesus. Quando nós as desafiamos, é isso que nós fazemos. Então, após dizer que André levou o seu irmão Simão até Jesus, o texto diz: olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas,
que quer dizer Pedro. O que Jesus está fazendo aqui? Uma transformação na vida de Pedro. Uma transformação que ela é paulatina, ela é gradual. Ela vai ser vista lá no final, ainda uma etapa dessa transformação. Você conhece a história, Pedro nega Jesus Cristo, depois da ressurreição Pedro vai ser confrontado por Jesus. Há aqui uma história de transformação, porque não existe discipulado, não existe seguimento de Jesus Cristo sem transformação. Se você é discípulo de Jesus Cristo, você precisa pedir a Ele: Senhor Deus, me transforme, me mude, me santifique, para que eu viva cada vez mais segundo a Tua imagem, segundo a Tua semelhança. Então, a quarta estação no caminho do discipulado, vamos recapitular aqui. Primeiro é Jesus, o discipulado começa com Jesus. Segundo, a necessidade humana, né? A gente levar as pessoas a sair das necessidades superficiais e ir para as necessidades mais profundas. A terceira dessas estações é o desafio, o chamado, a vocação. Vem e vê, desafiar as pessoas a tomar uma decisão por Jesus. A quarta destas estações é a transformação, aquilo que aconteceu com Pedro, que é mudado, Simão, que é mudado para Pedro. Nós precisamos passar por essa mudança, essa transformação. A quinta destas estações é a imitação. O discípulo é aquele que imita o seu mestre. Então nós temos transformação e imitação. O discípulo é aquele que imita seu mestre. Essa verdade está no Novo Testamento. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Diz a Escritura, nós somos desafiados a imitar a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: me imitem, porque eu imito a Cristo. Então, nós somos desafiados a imitar a Jesus Cristo, e outras pessoas vão olhar para nós e vão querer ser parecidas com a gente, porque a gente é parecido com Jesus. Eu acho muito joia nesse texto, que depois de Jesus Cristo dizer para aqueles dois discípulos de João: vem e vê, mais tarde, nos versos seguintes, quando Filipe encontra Natanael, seu amigo Natanael, e diz: nós achamos, verso 45, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, Jesus o Nazareno, filho de José. Natanael pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E no final do verso 46, respondeu-lhe Filipe: vem e vê. O que está acontecendo? Filipe está imitando Jesus Cristo. Filipe está usando a mesma abordagem de Jesus. De alguma forma, eles estão imitando o mestre, se tornando parecidos com ele. Porque discipulado é isso, é a gente ficar cada vez mais parecido com Jesus. Ser servo como Jesus Cristo era, ser santo como Jesus Cristo era, ser o evangelizador que Jesus Cristo era. Nós precisamos ser assim, irmãos. Se nós realmente somos discípulos de Jesus, precisamos imitar a Jesus Cristo. E precisamos levar as outras pessoas a imitá-lo também, a ser como ele. Quem sabe usando a nossa vida como exemplo. Quem sabe fazendo como o apóstolo Paulo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O caminho do discipulado passa pela imitação. O caminho do discipulado passa por ser semelhante a Jesus. Qual é a sexta estação do caminho do discipulado? A sexta estação do caminho do discipulado é a multiplicação. A multiplicação. Esse texto começa com uma pessoa, Jesus Cristo, e termina com 7 pessoas, Jesus Cristo e 6 discípulos que o estão seguindo. A multiplicação, quando nós entendemos que o discipulado é um chamado para nós também. Porque na medida em que eu vou desafiar as pessoas a tomar uma decisão por Jesus Cristo, você lembra, o desafio é a terceira dessas estações. A partir do momento que eu digo que eu desafio as pessoas a tomar uma decisão por Jesus, a partir do momento que eu faço como André, que leva seu irmão Simão até Jesus. Então, conforme eu leve as pessoas a Jesus, os meus amigos, os meus familiares, as pessoas que estão próximas a mim, a partir do momento que eu começo a fazer isso, o número de discípulos vai crescendo, o grupo vai aumentando, a igreja vai crescendo. As pessoas falam muito sobre crescimento de igreja, mas o crescimento da igreja é uma consequência natural de pessoas que se comprometeram com o discipulado de Jesus Cristo. Porque elas imitam a Jesus, a imitação, e como Jesus Cristo ia até as pessoas a desafiando, elas começam a desafiar as pessoas também, e elas vão vendo a multiplicação dos discípulos. Um ganha um, que ganha mais um, que ganha mais um, e aquele grupo vai crescendo. Irmãos, nós precisamos ter esse crescimento na nossa igreja também. E para isso nós precisamos ter homens e mulheres que se comprometam a serem discípulos de Jesus. A sexta estação no caminho do discipulado é a imitação. E por fim, qual é a última estação do caminho do discipulado, para a gente terminar o texto aqui? A última estação é a primeira.
é Jesus. A 7ª estação do caminho do discipulado é a primeira estação, Jesus Cristo. Olha como esse texto termina. Jesus Cristo interpela Natanael e no verso 51 ele diz: em verdade, o último versículo do texto, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O discipulado ele começa com Jesus, eis o Cordeiro de Deus, João apontando para Jesus, é a primeira estação. Você precisa de Jesus, Jesus é o Cordeiro de Deus, ele se sacrificou, ele morreu na cruz no seu lugar, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você é pecador. Então o discipulado começa com Jesus, apontando para Jesus, e ele termina com Jesus, é a 7ª estação. Jesus Cristo está falando sobre ele glorificado. Jesus Cristo está dizendo para Natanael: Natanael, você vai ver a glorificação do Filho do Homem, você vai ver a minha glorificação. A glória de Jesus Cristo é o ponto final do discipulado. A gente se torna discípulo de Jesus, a gente se torna seguidor de Jesus Cristo para glorificar o nome dele. O discipulado começa e termina com Jesus. No caminho do discipulado, a primeira estação é Jesus e a última estação é Jesus. Ele é o alfa e ele é o ômega. Tudo começa e termina com ele. A gente é desafiado por ele, por ser ele o Cordeiro de Deus, e a gente se torna discípulo dele para a glória do nome dele, para ver a glorificação do Cordeiro de Deus, do Filho do Homem. Essa é a nossa missão, meus irmãos. Eu quero fazer algumas perguntas a você no encerramento dessa conversa. Primeiro, você tem sido um discípulo de Jesus? Você entendeu que isso é para você e você tem vivido essas estações? Por exemplo, você tem visto essa transformação na sua vida, essa mudança? Ela é gradual. Pedro não mudou de uma hora para outra, né? Pode ser que a gente demore uma vida inteira, 80, 90 anos, para ver essa transformação, essa mudança lenta da santificação, mas ela precisa acontecer na nossa vida. Essa transformação, essa mudança. Ou ainda, você tem sido um imitador de Jesus Cristo? A exemplo de Filipe, que diz: vem e vê, assim como Jesus Cristo disse, né? Você tem sido um imitador de Jesus? Alguém que se torna cada vez mais parecido com ele? Ou a gente poderia pensar de uma outra maneira: você tem desafiado pessoas a seguir a Jesus Cristo, já que o desafio é uma das estações do discipulado? Você tem dito como Jesus e como Filipe para as pessoas: venham e vejam com os próprios olhos, tomem uma decisão. Vocês precisam reconhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e viver para Ele. Vocês têm dito isso para outras pessoas? Qual foi a última vez que você compartilhou o Evangelho com alguém? Se nós não fazemos isso, irmãos, como é que nós vamos ver a multiplicação dos discípulos? Como é que a gente vai ver o crescimento da igreja? Tudo começa e tudo termina com Jesus. Jesus é aquele que, como Cordeiro de Deus, nos desafia a fazer discípulos. E Jesus é aquele cuja glória é o final que todos nós esperamos. Quando nós compartilhamos o Evangelho de Jesus com alguém, nós almejamos que essa pessoa um dia também veja a glória de Jesus Cristo. Também veja os anjos subindo e descendo diante do Filho do Homem. Eu também almejo isso, irmãos. Como discípulo de Jesus, almejo ver a glória de Jesus. O discipulado termina e começa com Jesus Cristo. A Ele, pois, seja toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Que Deus te abençoe. Vamos orar, meu irmão. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra lida nessa manhã, porque ela nos desafia ao discipulado, Senhor Deus. Ela nos desafia primeiro a nós sermos discípulos de Jesus, a nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, a nós sermos cada vez mais parecidos com o nosso Mestre, mas ela nos desafia também a nós discipularmos outras pessoas, a nós desafiarmos outras pessoas, dizendo: venham e vejam, a nós chamarmos outras pessoas para esse compromisso com Jesus Cristo e assim assistirmos à multiplicação dos discípulos, assim vermos o crescimento da tua igreja. Senhor Deus, nos abençoe como Gileade, para que nós sejamos essa igreja multiplicadora, para que nós sejamos essa igreja discipuladora, para que nós sejamos essa igreja que entende que o começo e o final do discipulado é Jesus Cristo. Que nós façamos tudo para a glória de Jesus. Abençoa-nos, Senhor Deus, dá-nos uma semana de graça, de bênçãos na tua presença, junto a ti. Abençoe os familiares, abençoe cada um de nós, abençoe aqueles que estão enfermos, trazendo a tua cura. Nós queremos rogar de maneira muito especial a tua bênção sobre aqueles irmãos
do Amazonas, especialmente ali do Manaus, que tem sofrido essa crise tão grande, Senhor Deus, por conta da Covid, de falta de oxigênio. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoe os teus servos ali e nos desafie como igreja para abençoar aqueles irmãos também. Nos desafie como igreja, de alguma forma, a abençoá-los, seja com a nossa oferta, seja com o nosso dízimo, seja com a nossa oração. Nos desafie, Senhor Deus, a abençoarmos aqueles irmãos que estão sofrendo tanto. Cuide de nós, guarda-nos, não somente hoje, mas durante os dias da próxima semana. É o que nós pedimos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam, meus irmãos, com vocês e permaneçam com vocês, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Eu te convido então a dar um abraço aí no irmão que está ao seu lado, na sua esposa, no seu esposo, no seu filho, na sua filha. Aproveitar que em família a gente pode estar junto e dar esse abraço gostoso, e continuamos em oração, na esperança de que o Senhor abençoe as pessoas, para os cientistas, as autoridades, para que haja logo uma vacina, para que em breve a gente possa retornar à normalidade. Que Deus te abençoe, meu irmão.